Há muito, muito tempo, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. O nome do homem era Adão, e Deus o colocou em um jardim lindo, chamado Jardim do Éden. Lá, tudo era perfeito. Havia árvores cheias de frutas deliciosas e muitos animais. Deus deu a Adão o trabalho de cuidar do jardim e dos animais. E ele podia comer de todas as árvores, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não queria que Adão estivesse sozinho. Então ele criou a primeira mulher, Eva, para ser sua companheira. Eles eram muito felizes no jardim, onde Deus andava com eles e falava com eles. Mas um dia, algo triste aconteceu. Uma serpente muito astuta, que era o próprio inimigo de Deus, enganou Eva. Ela disse: "Você não vai morrer se comer da árvore do conhecimento. Deus só não quer que vocês sejam como ele, sabendo de todas as coisas." Eva olhou para a árvore, viu que o fruto parecia delicioso, e então ela pegou e comeu. Depois, ela deu o fruto a Adão, e ele também comeu. Naquele momento, eles perceberam que tinham feito algo errado. Ficaram com medo e se esconderam de Deus, porque sabiam que tinham desobedecido. Quando Deus veio ao jardim, ele perguntou: "Adão, onde você está?" Adão respondeu: "Estou escondido, porque estou com medo." Deus sabia o que eles tinham feito. Por causa dessa desobediência, Adão e Eva tiveram que sair do lindo jardim. Agora, eles teriam que trabalhar duro, mas mesmo assim, Deus ainda amava Adão e Eva. Ele fez roupas para eles e prometeu que um dia enviaria um Salvador para vencer o mal e trazer a paz de volta. E esse Salvador é Jesus. Caim trabalhava como lavrador, plantando e colhendo os frutos da terra, enquanto Abel cuidava das ovelhas e dos rebanhos. Eles eram irmãos, mas com o tempo, algo muito triste aconteceu entre eles. Certo dia, Caim e Abel decidiram oferecer algo a Deus como forma de agradecimento. Caim trouxe alguns frutos da terra e Abel trouxe o melhor que tinha, um cordeirinho saudável e perfeito de seu rebanho. Ambos fizeram suas ofertas a Deus, mas Deus ficou mais contente com a oferta de Abel. Isso porque Abel ofereceu o melhor de seu coração, com amor e gratidão. Quando Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, Caim ficou muito bravo e com ciúmes. Ele não entendia por que sua oferta não tinha agradado a Deus. E em vez de conversar com Deus e melhorar sua atitude, Caim deixou a raiva crescer dentro dele. Deus, vendo que Caim estava com o coração cheio de raiva, falou com ele: "Caim, por que você está com tanta raiva? Se fizer o que é certo, será aceito. Mas se continuar assim, o pecado está à porta, querendo te dominar. Você precisa controlá-lo." Mas infelizmente Caim não ouviu o conselho de Deus. Ele ficou cada vez mais furioso com Abel. Então Caim teve uma ideia muito ruim. Ele chamou Abel para ir ao campo. E lá, em um momento de grande raiva e inveja, Caim fez algo terrível. Ele atacou seu irmão e o matou. Depois do ocorrido, Deus chamou Caim e perguntou: "Caim, onde está o seu irmão Abel?" Caim, tentando esconder o que havia feito, respondeu: "Não sei. Por acaso sou eu o responsável por cuidar do meu irmão?" Mas Deus sabia exatamente o que tinha acontecido e disse: "O sangue de Abel está clamando da terra. O que você fez foi muito grave." Por causa desse terrível ato, Deus disse que Caim seria castigado. Ele teria que vagar pela terra como um fugitivo, sem ter um lugar para chamar de casa. A terra não daria mais frutos facilmente para ele. Sua vida seria muito difícil. Caim ficou com muito medo e disse que seu castigo era grande demais para suportar. Ele temia que alguém o encontrasse e o matasse. Mesmo com Caim tendo feito algo tão ruim, Deus ainda mostrou misericórdia. Ele colocou um sinal em Caim para protegê-lo, garantindo que ninguém o mataria enquanto ele estivesse vagando. Havia um homem justo chamado Noé, que amava a Deus. Deus viu que Noé era especial e decidiu falar com ele. Deus disse: "Noé, eu estou triste com a maldade do mundo. Vou enviar um grande dilúvio para destruir tudo. Mas você e sua família serão salvos.
quero que você construa uma arca. Noé ouviu atentamente. Deus deu a ele instruções detalhadas de como construir a arca, um enorme barco que seria grande o suficiente para abrigar sua família e todos os animais. A arca deve ser feita de madeira de cipreste e ter andares, uma entrada e janelas. Você deve enchê-la com um casal de cada tipo de animal, e também estocar comida para todos, ordenou Deus. Noé ficou animado com a tarefa, mesmo sabendo que as pessoas ao seu redor não acreditariam nele. Enquanto ele trabalhava na construção da arca, muitos riam e zombavam de Noé, mas ele não se deixou abalar. Então Deus disse a Noé que era hora de entrar na arca. Pegue sua esposa, seus filhos e as esposas deles. E lembre-se de trazer um casal de cada tipo de animal. Logo depois, as nuvens começaram a se formar no céu e a chuva começou a cair. Ela caiu por 40 dias e 40 noites. A água subiu e subiu, cobrindo a terra, até mesmo as montanhas. Todo o resto do mundo ficou debaixo d'água. Mas Noé, sua família e os animais estavam seguros dentro da arca. Após o dilúvio, a água começou a baixar e Noé esperou pacientemente. Um dia, ele soltou um pombo para ver se havia terra seca. O pombo voltou sem nada, mas depois de alguns dias, Noé o soltou novamente. E desta vez, o pombo trouxe ramos de oliveira no bico. Isso significava que as árvores estavam voltando a crescer e a terra estava se recuperando. Finalmente, Deus disse a Noé que era hora de sair da arca. Quando Noé e sua família saíram, eles viram um mundo novo, limpo e fresco. E Deus fez uma promessa a Noé: nunca mais vou destruir a terra com um dilúvio. Este arco-íris será um sinal da minha promessa. Um dia as pessoas tiveram uma ideia, disseram uns aos outros: vamos construir uma cidade enorme, com uma torre tão alta que ela chegue até o céu. Assim, seremos conhecidos por toda a terra e não seremos espalhados. Começaram a trabalhar. Usavam tijolos e betume, construindo a torre mais alta que conseguiam. Ela crescia cada vez mais, subindo e subindo em direção ao céu. Então, Deus decidiu agir. Ele disse: vamos descer e confundir a língua deles, para que não possam mais se entender. De repente, algo estranho aconteceu. As pessoas que antes falavam a mesma língua começaram a falar de maneiras diferentes. Um grupo pedia tijolos, mas o outro não conseguia entender. Um pedia ajuda para carregar pedras, mas o outro falava palavras completamente confusas. Eles não conseguiam mais se comunicar, mas Deus viu o que estavam fazendo e ficou preocupado com o orgulho no coração daquelas pessoas. Elas queriam ser famosas e poderosas, sem se lembrar que era Deus quem lhes dava força e habilidade para construir. Com toda aquela confusão, a construção da torre parou. Não havia mais como trabalhar juntos, porque ninguém conseguia entender o que o outro dizia. Aos poucos as pessoas foram se espalhando pela terra, formando diferentes grupos que falavam línguas diferentes. A cidade que eles estavam construindo passou a se chamar Babel, que significa confusão, porque foi ali que Deus confundiu a linguagem deles. Essa história nos ensina que o orgulho e a desobediência nos afastam de Deus. As pessoas queriam construir algo para se glorificarem, mas se esqueceram de que é Deus quem merece toda a glória. Abraão já estava bem velhinho, e ele e Sara não tinham filhos. Então, como ele poderia se tornar o pai de uma grande nação? Mas Abraão confiava em Deus e sabia que ele sempre cumpre suas promessas. Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Mesmo sem saber exatamente para onde iria, Abraão obedeceu a Deus. Ele juntou suas coisas, levou sua esposa Sara, sua sobrinha Lou, e tudo o que tinham, e partiu para a terra que Deus mostraria a ele. O tempo passou, e Abraão e Sara continuaram esperando pela promessa de Deus.
Eles confiavam que, no momento certo, Deus lhes daria um filho e cumpriria suas palavras. Deus também prometeu a Abraão que a terra para onde ele estava indo, chamada Canaã, seria um lugar especial para sua família e seus descendentes. Ele disse que, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso significava que, no futuro, o Salvador, Jesus, nasceria da família de Abraão e abençoaria o mundo inteiro. Abraão obedeceu a Deus. Ele sabia que Deus sempre mantém suas promessas e, por isso, continuou firme e confiante. E essa foi a grande promessa de Deus a Abraão, que ele se tornaria pai de uma grande nação. Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Eles moravam numa terra chamada Canaã, o lugar para onde Deus os havia enviado. Mas um dia, algo muito difícil aconteceu. Não havia comida suficiente para todos. Mas Abraão começou a ficar preocupado. Ele sabia que Sara era uma mulher muito bonita. E quando eles chegassem ao Egito, ele temia que os egípcios quisessem levá-lo. Então, Abraão fez um plano. Ele pediu a Sara que dissesse a todos no Egito que ela era sua irmã e não sua esposa. Ele achava que assim poderia se proteger e evitar problemas. Sara concordou com o plano, mas eles sabiam que estavam sendo desonestos quando chegaram ao Egito. Exatamente como Abraão temia, os oficiais do faraó, o rei do Egito, viram a beleza de Sara e a levaram ao palácio do faraó. O faraó queria que Sara fosse sua esposa. Ele tratou Abraão bem e deu-lhe presentes, pensando que Sara era apenas sua irmã, mas Deus sabia o que estava acontecendo e não gostou do que estava acontecendo com Sara, então ele enviou pragas para o palácio do faraó e todos começaram a perceber que algo estava errado. O faraó logo descobriu a verdade. Sara era a esposa de Abraão, não sua irmã. O faraó ficou bravo com Abraão e perguntou por que ele não tinha contado a verdade desde o começo. Abraão admitiu que estava com medo de ser maltratado. Mesmo assim, o faraó decidiu mandar Abraão e Sara de volta para sua terra. Assim, Abraão e Sara voltaram pelo deserto e Deus continuou cuidando dele. Abraão e Sara já eram bem velhinhos e ainda não tinham filhos. Eles começaram a ficar preocupados, pois não entendiam como a promessa de Deus se cumpriria. Sara, vendo que estava ficando muito idosa para ter filhos, pensou em uma solução. Ela tinha uma serva chamada Agar. Sara decidiu que se Abraão tivesse um filho com Agar, a promessa de Deus talvez pudesse se cumprir dessa maneira. Então ela falou com Abraão: "Tome Agar como sua esposa e ela poderá ter um filho para nós." Abraão ouviu o pedido de Sara e fez o que ela sugeriu. Agar, a serva de Sara, ficou grávida. Mas, assim que Agar descobriu que estava esperando um bebê, começaram a surgir problemas. Ela começou a tratar Sara com desprezo e Sara ficou muito triste e com ciúmes. Então, Sara reclamou com Abraão, que permitiu que ela tratasse Agar com severidade. Por causa disso, Agar fugiu para o deserto. Enquanto Agar estava no deserto, triste e sozinha, um anjo do Senhor apareceu para ela e disse: "Agar, volte para sua senhora e obedeça a ela. Deus ouviu o seu sofrimento. Você terá um filho, e o nome dele será Ismael, porque o Senhor ouviu o seu clamor." Agar ficou mais calma depois dessa mensagem e voltou para a casa de Abraão e Sara. Alguns meses depois, Agar deu à luz um menino, e ele foi chamado de Ismael, conforme o anjo havia dito. Ismael seria o primeiro filho de Abraão, mas não seria o filho da promessa que Deus havia feito a ele. Mesmo com o nascimento de Ismael, Deus ainda tinha planos para Abraão e Sara. Ele não havia esquecido sua promessa de dar a eles um filho juntos. Mas Ismael também seria abençoado e se tornaria o pai de uma grande nação. Deus cuidaria dele e de sua mãe, Agar. Um dia, enquanto Abraão estava sentado perto da sua tenda, ele viu 3 homens se aproximando. Ele rapidamente se levantou e os convidou para descansar e comer em sua casa. Abraão não sabia, mas aqueles homens eram enviados por Deus e traziam
uma mensagem muito importante. Enquanto os visitantes descansavam e comiam, um deles olhou para Abraão e disse: "Daqui a um ano eu voltarei e sua esposa, Sara, terá um filho." Abraão ficou surpreso. Mas quem mais ficou chocada foi Sara, que estava ouvindo a conversa lá de dentro da tenda. Quando ela ouviu que teria um filho, Sara deu uma risada baixinha. "Como eu, já tão velha, vou ter um filho?" Mas Deus ouviu a risada de Sara. Ele perguntou a Abraão: "Por que Sara riu? Será que há algo impossível para Deus?" E repetiu: "No tempo certo, Sara terá um filho." Quando Sara ouviu isso, ela ficou com medo e tentou negar que havia rido, dizendo: "Eu não ri." Mas Deus, com todo o seu amor e sabedoria, respondeu: "Sim, você riu. No tempo certo, exatamente como Deus havia prometido, Sara teve um bebê. Ele se chamava Isaque, que significa risada, porque Sara tinha rido quando ouviu a promessa de Deus. Mas agora, sua risada era de alegria e gratidão, pois Deus tinha realizado o desejo mais profundo do seu coração. Deus mostrou a Abraão e Sara que, mesmo quando algo parece impossível, Ele pode fazer qualquer coisa. Essa história nos ensina que devemos confiar nas promessas de Deus, porque Ele nunca falha. Assim como Ele cumpriu sua promessa a Abraão e Sara, Ele também cuida de nós e cumpre suas promessas em nossas vidas no tempo certo. O tempo passou e Isaque cresceu forte e saudável. Ele era a alegria de Abraão e Sara, sua esposa. Mas um dia, Deus quis testar a fé e a obediência de Abraão de uma forma muito difícil. Deus chamou Abraão e disse: "Abraão." E Abraão respondeu: "Aqui estou." Então, Deus deu uma ordem muito surpreendente. "Pegue seu filho, Isaque, a quem você ama tanto, e leve-o ao Monte Moriá. Lá, ofereça-o como sacrifício para mim." Abraão ficou muito triste e confuso. Isaque era o filho que Deus havia prometido. E agora, Deus estava pedindo para que ele fosse sacrificado? Mesmo sem entender o motivo, Abraão decidiu obedecer, pois confiava que Deus sabia o que estava fazendo. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, pegou Isaque e a lenha para o sacrifício e partiu em direção ao Monte Moriá. Eles caminharam por 3 dias. Enquanto subiam, Isaque, que não sabia o que estava acontecendo, olhou para o pai e perguntou: "Pai, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" Abraão, com o coração apertado, respondeu: "Deus proverá o cordeiro, meu filho." Quando chegaram ao topo do monte, Abraão construiu um altar e colocou a lenha em cima. Então, com lágrimas nos olhos, ele amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Abraão estava prestes a obedecer completamente a Deus, mesmo que isso significasse sacrificar o filho que ele tanto amava. Mas, quando Abraão levantou a mão para sacrificar Isaque, uma voz poderosa veio do céu: "Abraão, Abraão!" Abraão parou imediatamente e respondeu: "Aqui estou." Então Deus disse: "Não machuque o menino. Agora sei que você me teme e confia em mim, pois não negou seu único filho." Naquele momento, Abraão viu, preso num arbusto, um carneiro. Deus havia providenciado o animal para o sacrifício, assim como Abraão acreditava. Ele soltou Isaque e sacrificou o carneiro no lugar de seu filho, agradecendo a Deus por sua bondade e provisão. Deus ficou muito contente com a obediência de Abraão e renovou a promessa que havia feito a ele. Deus disse que abençoaria Abraão grandemente e que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia. E por meio de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, mas muito diferentes um do outro. Esaú, o mais velho, nasceu primeiro. Ele era todo peludo e gostava de caçar e passar o tempo ao ar livre. Era um homem forte e aventureiro. Seu pai, Isaque, gostava muito, especialmente porque Esaú trazia caça para casa. Jacó, o mais novo, nasceu logo depois, segurando o calcanhar de Esaú. Ele era mais tranquilo, preferia ficar em casa ajudando sua mãe, Rebeca, nas tarefas do dia a dia. Rebeca gostava muito de Jacó, pois ele era calmo e atencioso.
Naquela época, o filho mais velho tinha o direito de receber uma bênção especial chamada primogenitura. Isso significava que ele herdaria a maior parte dos bens da família e também uma bênção especial de Deus. Como Esaú era o mais velho, essa bênção seria dele. Certo dia, Esaú voltou da caça, muito cansado e com muita fome. Ele estava tão faminto que parecia que não aguentaria mais um segundo sem comer. Quando chegou em casa, Jacó estava cozinhando um ensopado delicioso. O cheiro estava tão bom que Esaú implorou: "Por favor, me dá um pouco desse ensopado. Estou morrendo de fome." Jacó, esperto como era, viu uma oportunidade. Ele respondeu: "Eu te dou o ensopado, mas só se você me vender o seu direito de primogenitura." Esaú, faminto e sem pensar muito, disse: "De que me serve esse direito se estou morrendo de fome? Pode ficar com ele, só me dá o ensopado." Então, Jacó deu o ensopado a Esaú e Esaú comeu até ficar satisfeito. Ele vendeu algo muito valioso por um simples prato de comida. Algum tempo depois, Isaque, o pai deles, já estava velho e com os olhos fracos, quase não enxergava mais. Sabendo que o tempo da bênção especial estava chegando, ele chamou Esaú e pediu para que ele caçasse um animal, preparasse uma refeição saborosa e trouxesse para ele comer. Depois disso, Isaque daria a sua bênção de primogenitura a Esaú. Mas Rebeca, a mãe, ouviu a conversa e queria que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Então, ela fez um plano. Ela preparou uma refeição rápida e disse a Jacó para levar até o pai, fingindo ser Esaú. Como Jacó não era peludo como seu irmão, Rebeca colocou peles de animais nos braços e pescoço de Jacó, para que, ao tocar nele, Isaque achasse que era Esaú. Jacó foi até seu pai e disse: "Sou Esaú, seu filho." Isaque, desconfiado, perguntou: "Você voltou rápido demais. É realmente você, Esaú?" Jacó respondeu: "Sim, sou eu." Então, Isaque tocou nos braços de Jacó e, sentindo os pelos, acreditou que era mesmo Esaú. Depois de comer, Isaque abençoou Jacó, dando-lhe todas as promessas e riquezas que pertenceriam ao filho mais velho. Quando Esaú voltou da caça e descobriu o que havia acontecido, ficou furioso. Ele tinha sido enganado e agora não poderia mais receber a bênção de seu pai. Esaú ficou tão bravo que prometeu que um dia se vingaria de Jacó. Jacó, com medo de Esaú, teve que fugir de casa. Mesmo assim, Deus cuidou de Jacó e o abençoou grandemente. Jacó estava em uma jornada longa e cansativa. Ele tinha deixado sua casa depois de um desentendimento com seu irmão, Esaú, e estava indo para a casa de seu tio Labão. A viagem era difícil e Jacó estava triste e sozinho. Em uma noite, quando já estava escuro, Jacó parou em um lugar para descansar. Não havia cama nem travesseiro, então ele pegou uma pedra e usou como travesseiro para dormir no chão. Jacó teve um sonho muito especial, um sonho enviado por Deus. No sonho, Jacó viu uma escada que ia da terra até o céu. Era uma escada muito alta, tão alta que chegava até onde Deus estava. E nessa escada, anjos subiam e desciam, indo da terra para o céu e do céu para a terra. No topo da escada, Jacó viu o próprio Deus, e Deus começou a falar com ele. Ele disse: "Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e Isaque. Eu vou dar a você e aos seus descendentes a terra onde você está deitado. Seus descendentes serão tão numerosos como o pó da terra e se espalharão para o norte, sul, leste e oeste. E todas as famílias da terra serão abençoadas através de você." Quando Jacó acordou, ele estava espantado. O lugar onde ele estava deitado não era um lugar comum, era um lugar especial. Ele disse: "Com certeza o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Jacó ficou tão impressionado com o sonho e com o que Deus havia dito que ele pegou a pedra onde tinha deitado a cabeça, levantou-a como um sinal e derramou óleo sobre ela. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa Casa de Deus. Jacó fez uma promessa a Deus: "Se Deus estiver comigo, me proteger nesta viagem, me der comida e roupa e me trouxer de volta em segurança, então o Senhor será o meu Deus." A partir daquele momento, Jacó sabia que, mesmo em sua longa jornada e em meio aos desafios, ele nunca estaria sozinho.
Deus estava com ele, guiando-o e cumprindo suas promessas. José era um jovem muito especial. Ele era o filho preferido de seu pai, Jacó, e isso deixava seus irmãos muito ciumentos. Jacó até deu a José uma túnica bem bonita, cheia de cores, que fez os irmãos ficarem ainda mais irritados. Além disso, José tinha sonhos que mostravam que um dia ele seria alguém muito importante e que seus irmãos se curvariam diante dele. Esses sonhos só aumentaram o ciúme dos irmãos e eles começaram a planejar algo terrível. Um dia, os irmãos de José estavam cuidando dos rebanhos de ovelhas longe de casa e Jacó pediu que José fosse ver como eles estavam. Quando os irmãos viram José se aproximando de longe, tiveram uma ideia cruel. "Vamos nos livrar dele de uma vez por todas", disseram entre si. Eles queriam fazer algo muito ruim, mas o irmão mais velho, Ruben, disse: "Não o matem, apenas joguem-no naquela cisterna", um buraco profundo no chão. Ele planejava voltar mais tarde para resgatar José. Quando José chegou perto, os irmãos arrancaram sua túnica colorida e o jogaram na cisterna vazia. José, assustado, não entendia por que seus irmãos estavam fazendo aquilo com ele. Todos concordaram com essa ideia. Então, tiraram José da cisterna e o venderam aos comerciantes por 20 moedas de prata. José foi levado para longe, em direção ao Egito, sem saber o que o aguardava, com o coração triste por ter sido traído pelos próprios irmãos. Depois de venderem José, os irmãos precisavam contar uma história ao pai. Então, pegaram a túnica colorida de José, sujaram-na com sangue de um animal e levaram-na para Jacó. Quando Jacó viu a túnica, ele pensou que um animal feroz havia matado seu filho amado e ficou muito triste. Enquanto isso, José foi levado ao Egito como escravo. Mas mesmo naquela situação difícil, Deus estava com ele. Deus tinha um plano especial para José, mesmo que ele não soubesse naquele momento. A história de José estava longe de terminar. Quando chegou ao Egito, José foi vendido para trabalhar na casa de um homem importante chamado Potifar, que era um oficial do rei do Egito, o faraó. A Bíblia nos conta que o Senhor estava com José e ele prosperou. Gênesis 39:2. Potifar logo percebeu que José era especial, então o colocou como responsável por toda a sua casa e por tudo o que tinha. José era agora o encarregado de cuidar de tudo para Potifar, porque ele fazia o seu trabalho com muito cuidado e honestidade. Mas certo dia, a esposa de Potifar quis que José fizesse algo muito errado. José, que amava a Deus e sabia que aquilo era pecado, recusou e disse: "Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" Mesmo assim, a esposa de Potifar ficou com raiva, porque José não fez o que ela queria. E ela mentiu para seu marido, dizendo que José havia tentado machucá-la. Potifar, acreditando na mentira, ficou furioso e mandou José para a prisão. Agora, José estava em uma situação ainda mais difícil. Ele havia sido fiel e obediente a Deus, mas, mesmo assim, foi parar na prisão por algo que não tinha feito. Porém, José não perdeu a fé. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo nos momentos mais difíceis. E mais uma vez, a Bíblia nos diz que o Senhor estava com José. Na prisão, Deus continuou abençoando José, e logo ele foi colocado como responsável por todos os outros prisioneiros. O carcereiro confiava nele, porque via que José era diferente, alguém que fazia o que era certo e que tinha a ajuda de Deus. A história de José nos ensina que, mesmo quando enfrentamos dificuldades e injustiças, devemos confiar em Deus. Mesmo na prisão, Deus estava com José. Um dia, o faraó teve 2 sonhos estranhos e ficou muito preocupado porque ninguém conseguia explicá-los. Então, um de seus servos se lembrou de José, que já havia interpretado os sonhos antes, e disse ao faraó: "Na prisão, há um homem que pode interpretar sonhos." O faraó mandou chamá-lo imediatamente. Quando José chegou, o faraó contou seus sonhos. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, mas depois surgiram 7 vacas magras que devoraram as gordas. No segundo, viu 7 espigas cheias e saudáveis, mas depois apareceram 7 espigas secas e queimadas pelo vento que engoliram as boas. José respondeu: "Não sou eu quem interpreta sonhos.
mas Deus dará a resposta. Então explicou. Os 2 sonhos significam a mesma coisa. Haverá 7 anos de fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome terrível. José aconselhou o faraó a escolher alguém sábio para armazenar alimentos durante os anos bons, para que o povo não sofresse nos anos ruins. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e disse: já que Deus lhe revelou isso, não há ninguém tão sábio quanto você. Você será o governador de todo o Egito. Apenas eu serei maior do que você. Assim, José, que antes era escravo e prisioneiro, tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele recebeu roupas novas, um anel do faraó e um cargo de grande honra. Durante os 7 anos de fartura, trabalhou duro armazenando comida. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado e pessoas de várias terras vieram comprar alimentos. Deus tinha um grande plano para José. José tinha passado por muitas coisas difíceis, mas em tudo isso, Deus estava com ele e tinha um plano maior. Agora, José não era mais escravo. Ele era o homem mais importante do Egito, depois do faraó, e cuidava de toda a comida do país. E foi nesse momento que José se reencontrou com seus irmãos. Um grande tempo de fome havia chegado à terra. As plantações não cresciam mais, e as pessoas de muitos lugares vinham ao Egito para comprar comida, porque José, com a sabedoria que Deus lhe deu, tinha guardado bastante alimento para aquele tempo difícil. Entre as pessoas que vieram pedir ajuda estavam os irmãos de José. Os irmãos não reconheciam José, pois ele estava vestido como um governante egípcio e falava a língua deles. Mas José sabia muito bem quem eles eram. Ele lembrava de tudo, do poço onde o jogaram, da venda, como escravo. José poderia ter se vingado, mas seu coração era cheio de perdão, e ele sabia que Deus tinha um plano especial. José fez alguns testes com seus irmãos para ver se eles haviam mudado. Quando ficou claro que eles estavam arrependidos, ele não conseguiu mais segurar a emoção. José chorou diante deles e, finalmente, revelou quem ele era. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Os irmãos ficaram em choque. Eles estavam com medo, achando que José poderia se vingar deles. Mas José tinha um coração cheio de bondade. Ele disse algo muito bonito e que mostrava como Deus tinha cuidado de tudo. Não fiquem tristes nem com medo. Foi Deus quem me enviou antes de vocês para salvar nossas vidas. Gênesis 45, 7. José entendeu que, mesmo que seus irmãos tivessem feito algo muito ruim no passado, Deus usou aquilo para um bem maior. Por causa de José, toda a sua família teria alimento e não morreria de fome. Ele pediu que seus irmãos voltassem para casa e trouxessem seu pai, Jacó, para o Egito, onde eles viveriam em segurança e teriam tudo o que precisavam. José os perdoou de coração e os tratou com muito amor. Há muito tempo, o povo de Israel vivia como escravos no Egito. Eles eram forçados a trabalhar muito, fazendo tijolos e construindo cidades para o faraó, o rei do Egito. O faraó era muito cruel e não deixava o povo de Israel viver livremente. Eles oravam e pediam a Deus por libertação, e Deus ouviu suas orações. Foi então que Deus escolheu um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente, uma árvore que pegava fogo, mas não se queimava. Deus disse a Moisés para ir ao faraó e pedir que deixasse o povo de Israel sair do Egito. Com medo e inseguro, Moisés foi até o faraó e disse: O Senhor, o Deus de Israel, diz: Deixe o meu povo ir. Mas o faraó não quis saber. Ele riu e disse: Quem é esse Deus? Eu não deixarei o povo sair. Por causa da teimosia do faraó, Deus enviou uma série de 10 pragas terríveis ao Egito. Cada praga era um castigo diferente, mostrando o poder de Deus. As águas do rio Nilo se transformaram em sangue. Uma invasão de rãs cobriu o país e depois vieram piolhos, moscas, doenças nos animais, feridas dolorosas, chuva de pedras, gafanhotos que comeram as plantações e uma escuridão que cobriu o Egito por 3 dias. O faraó teve muito medo e decidiu libertar o povo israelita. Mas a história não acaba aqui.
Quando os israelitas chegaram perto do Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e mandou seu exército atrás deles. O povo ficou com muito medo porque o mar estava na frente deles e o exército do faraó estava logo atrás. Deus então fez algo incrível. Ele disse a Moisés para levantar seu cajado em direção ao mar. E quando Moisés fez isso, as águas do Mar Vermelho se abriram. O mar se dividiu, formando um caminho seco no meio das águas. O povo de Israel passou por ali, andando em terra seca, com enormes paredes de água de cada lado. O exército do faraó tentou seguir o povo de Israel pelo caminho no meio do mar, mas quando os israelitas chegaram ao outro lado, Deus fez com que as águas voltassem ao normal. O exército do faraó foi todo destruído pelas águas, e o povo de Israel estava finalmente livre e salvo. Depois de tudo isso, o povo de Israel cantou e louvou a Deus, agradecendo por sua libertação. Moisés tinha cumprido sua missão, e Deus mostrou seu grande poder e amor pelo seu povo. Enquanto Moisés pastoreava suas ovelhas perto do monte chamado Sinai, ele viu algo muito estranho, uma sarça. Um tipo de arbusto que estava pegando fogo, mas não queimava. As chamas dançavam, mas a sarça não se consumia. Moisés ficou curioso e decidiu se aproximar para ver o que estava acontecendo. Quando ele se aproximou da sarça, Deus chamou Moisés pelo seu nome. Moisés! Moisés! Moisés respondeu: Aqui estou! Então Deus disse: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é santo. Moisés obedeceu e tirou as sandálias, percebendo que estava diante de algo sagrado. Deus continuou a falar com Moisés, dizendo: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou com muito medo e escondeu o rosto, pois sabia que estava na presença do Senhor. Deus contou a Moisés que havia ouvido o clamor do seu povo, os israelitas, que estavam sofrendo no Egito. Ele estava preocupado com eles e decidiu que era hora de libertá-los da escravidão. Deus escolheu Moisés para essa missão incrível. Ele disse: Eu te envio ao faraó para tirar o meu povo do Egito. Moisés ficou muito apreensivo. Ele se perguntou: Mas quem sou eu para ir ao faraó? E se ele não acreditar em mim? Deus então prometeu a Moisés que estaria com ele e que faria maravilhas para mostrar que ele era poderoso. Deus também deu a Moisés sinais incríveis que ele poderia usar para mostrar ao povo que Deus estava com ele. Moisés poderia transformar seu cajado em uma serpente e fazer milagres que mostrariam o poder de Deus. Moisés hesitou um pouco e disse: Senhor, eu não sou bom em falar. Como posso convencer o faraó? Deus respondeu: Eu serei a sua boca e te ensinarei o que você deve dizer. Finalmente, Deus assegurou a Moisés que ele sempre estaria ao seu lado. Moisés aceitou a missão e se preparou para retornar ao Egito, determinado a libertar o povo de Deus. A história das 10 pragas do Egito começa quando Deus pediu a Moisés que libertasse o povo de Israel, que era escravizado no Egito. Moisés foi falar com o faraó, o rei do Egito, e disse: Deixe o povo de Deus ir. Mas o faraó, com o coração endurecido, não quis obedecer. Então, Deus enviou 10 pragas terríveis para mostrar seu poder e convencer o faraó a libertar os israelitas. A primeira praga transformou toda a água do Egito em sangue. As pessoas não podiam beber ou usar a água e os peixes morreram. Mesmo assim, o faraó não deixou o povo ir. Então, Deus enviou mais pragas: rãs, piolhos, moscas, doenças nos animais, feridas nos egípcios, chuva de pedras, gafanhotos, trevas que cobriram todo o Egito e, por fim, a 10ª praga foi a mais triste de todas: a morte dos primogênitos, os primeiros filhos dos egípcios. Após essa última praga, o faraó finalmente permitiu que o povo de Israel saísse do Egito. Deus mostrou seu grande poder, protegendo seu povo e cumprindo sua promessa de libertá-los. A história do faraó no Egito mostra como ele teve o coração endurecido, mas Deus sempre teve um plano maior. Durante muito tempo, o faraó se recusou a deixar o povo de Israel, os hebreus, saírem do Egito, mesmo depois de Deus enviar 10 pragas terríveis.
cada praga, o faraó prometia liberar o povo, mas depois voltava atrás. Mas, na última praga, algo aconteceu que tocou profundamente o coração do faraó. Foi a pior de todas as pragas. O primogênito de cada família egípcia morreu, inclusive o filho do próprio faraó. Naquela noite, houve grande choro em todo o Egito, pois não havia casa onde alguém não tivesse perdido um filho. Foi então que o faraó finalmente reconheceu o poder de Deus. Ele chamou Moisés e disse: "Levem o povo de Israel e saiam daqui. Sirvam ao Senhor, como vocês pediram." O coração do faraó se quebrou diante do poder de Deus, e ele permitiu que o povo fosse liberto da escravidão. Essa história nos ensina que Deus é poderoso e fiel em seu plano de libertação. Mesmo os corações mais endurecidos podem ser tocados quando Deus age, e sua vontade sempre será cumprida. O povo de Israel estava fugindo do Egito, onde eram escravos. Mas o faraó, o rei do Egito, decidiu persegui-los com seu exército. Os israelitas chegaram à beira do Mar Vermelho e ficaram com muito medo, pois o exército de Faraó vinha atrás deles e o mar estava na frente, bloqueando o caminho. Então, Deus disse a Moisés para levantar seu cajado em direção ao mar. Moisés obedeceu, e quando fez isso, algo incrível aconteceu. O Mar Vermelho se abriu, formando duas grandes paredes de água, e um caminho seco apareceu no meio. O povo de Israel atravessou o mar a pé, com as águas divididas ao seu lado, como se fosse um túnel. Quando o exército do faraó tentou seguir, Deus fechou o mar e todos os soldados egípcios se afogaram. Deus salvou o seu povo de forma poderosa, mostrando que nada é impossível para ele. Certa vez, Miriam, irmã de Moisés, ficou doente por causa de um erro que cometeu. Ela desobedeceu a Deus e, como consequência, ficou com uma doença chamada lepra, que deixava a pele branca e cheia de feridas. Moisés, muito triste por ver sua irmã assim, orou a Deus pedindo que a curasse. Ele clamou: "Ó Deus, por favor, cura minha irmã." Deus ouviu a oração de Moisés, pois é cheio de amor e misericórdia. Ele disse que Miriam precisaria ficar 7 dias fora do acampamento e depois desse tempo seria curada. Miriam obedeceu e após os 7 dias voltou completamente curada. Deus a perdoou e restaurou sua saúde. Essa história nos ensina que Deus é poderoso para nos curar e sempre nos perdoa quando nos arrependemos e pedimos ajuda. Os O povo de Deus saiu do Egito, Deus decidiu dar a eles regras especiais para viverem bem e em paz. Essas regras são chamadas de os 10 Mandamentos. Deus chamou Moisés para subir ao Monte Sinai, e lá ele falou diretamente com ele. Deus escreveu essas regras em 2 pedras e disse que elas eram muito importantes para o povo seguir. Os mandamentos ensinam coisas como amar a Deus acima de tudo, respeitar nossos pais, não mentir, não roubar e ser bondoso com os outros. Os 10 mandamentos nos ajudam a entender o que é certo e errado e mostram o quanto Deus se preocupa em nos ensinar o melhor caminho. Se seguirmos esses mandamentos, estaremos agradando a Deus e vivendo em harmonia com as pessoas ao nosso redor. Depois que Deus tirou o povo de Israel da escravidão no Egito, ele os levou até o Monte Sinai. Lá, Deus chamou Moisés para subir ao monte e receber algo muito especial: as leis que guiariam o seu povo. Moisés subiu ao monte e, quando chegou lá, Deus lhe entregou as tábuas da lei.
Essas leis eram como um grande manual de instruções que ensinavam o povo sobre como viver de maneira correta e justa. Eram 10 mandamentos, e cada um deles tinha um propósito importante. Moisés desceu do monte e contou ao povo tudo o que Deus havia falado. Ele explicou que as leis ajudariam todos a viver em paz, a se amar e a respeitar uns aos outros. O povo ficou animado e respondeu: "Faremos tudo o que o Senhor disse." Assim, a lei de Moisés foi dada ao povo de Israel, mostrando-lhes o caminho que Deus desejava que seguissem. Essas leis eram um presente de amor, para que todos pudessem viver bem e em harmonia, seguindo o plano de Deus. Há muito tempo, quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, Deus falou com Moisés e deu a ele uma missão muito especial: construir algo que mostrasse ao povo que ele estava sempre por perto. Esse algo era a Arca da Aliança, mas ela não era apenas uma caixa qualquer. Era uma caixa feita com muito cuidado, seguindo exatamente as instruções que Deus havia dado. A arca foi feita de madeira nobre, conhecida como madeira de acácia, e totalmente revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Ela tinha detalhes lindos e preciosos, porque era algo muito sagrado. Não era só um objeto bonito, mas um sinal visível de algo invisível: a presença de Deus no meio do seu povo. Dentro da arca, Deus pediu que fossem guardadas coisas muito importantes. A principal delas eram as tábuas dos 10 mandamentos, aquelas que ele mesmo escreveu com o seu dedo, contendo as leis que ensinavam ao povo como viver de forma correta, com amor e respeito por Deus e pelas pessoas. Mas havia algo ainda mais especial na arca: a sua tampa, chamada de propiciatório. Essa tampa era feita de ouro puro, e sobre ela foram colocados 2 anjos de ouro, chamados de querubins, com suas asas estendidas para a frente, quase se tocando. Era exatamente ali, entre esses anjos, que Deus prometeu que sua presença estaria. Era ali que Deus falava com Moisés e dava orientações para o povo. A Arca da Aliança não era só um símbolo. Ela representava algo real. Deus estava presente, caminhando junto com o povo de Israel. Por isso, ela ficava guardada em um lugar muito especial chamado Santo dos Santos, dentro do tabernáculo e depois no templo. Ninguém podia tocá-la ou tratá-la de qualquer jeito, porque ela era santa. Sempre que o povo via a arca, eles se lembravam de que Deus estava ali, cuidando deles, guiando cada passo e lembrando das promessas que havia feito. A arca era um lembrete constante de que Deus é fiel e de que ele desejava ter um relacionamento próximo com seu povo. Hoje, a Arca da Aliança nos ensina uma grande lição. Depois que Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, ele quis ensinar ao povo como viver de uma maneira correta, cheia de amor, respeito e justiça. Então, Deus chamou Moisés para subir ao Monte Sinai, um lugar alto e cheio de rochas, onde Deus falava com ele de forma especial. Lá no alto do monte, cercado por nuvens, trovões e uma luz forte que mostrava a presença de Deus, Moisés recebeu algo muito precioso: as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Esses mandamentos eram regras que Deus deu para ensinar o povo a viver bem, amando a Deus e ao próximo. Mas Deus não parou por aí. Ele tinha muito mais para ensinar e chamou Moisés para ficar mais tempo no monte, recebendo instruções importantes sobre como o povo deveria viver, como deveriam construir o tabernáculo, como seria a adoração e muitas outras orientações. Moisés ficou lá por 40 dias e 40 noites, em comunhão com Deus. Enquanto isso, lá embaixo, no acampamento, o povo de Israel começou a ficar ansioso e impaciente. Eles olhavam para o alto e não viam sinal de Moisés. O tempo parecia passar devagar e, como eles não ouviam notícias, começaram a pensar que Moisés talvez não voltaria. Eles esqueceram tudo o que Deus já tinha feito: as pragas no Egito, o Mar Vermelho que se abriu, o pão que caía do céu, e deixaram o medo tomar conta de seus corações. Foi então que o povo procurou Arão, o irmão de Moisés, e pediram: "Faça para nós um Deus que possa nos guiar, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés, que nos tirou do Egito." Mesmo sabendo que isso não era o que Deus queria, Arão cedeu à pressão do povo.
Ele pediu que todos trouxessem brincos, colares e enfeites de ouro. O povo correu entregando suas joias e Arão derreteu todo aquele ouro, moldando um bezerro de ouro. Quando o bezerro ficou pronto, o povo ficou eufórico. Eles começaram a dançar, gritar, tocar instrumentos e fazer festa, dizendo que aquele bezerro era o Deus que os havia tirado do Egito. Eles esqueceram completamente de Deus, que havia feito tantos milagres para salvá-los. Eles preferiram adorar algo feito por mãos humanas, um ídolo que não podia ouvir, falar ou cuidar deles. Lá no alto do monte, Deus viu tudo o que estava acontecendo. Ele disse a Moisés que o povo tinha se desviado e estava cometendo um grande pecado. Deus ficou muito triste e irado, porque o povo estava quebrando a aliança logo depois de tudo o que ele havia feito por eles. Moisés, então, desceu correndo do monte, segurando nas mãos as tábuas de pedra que Deus havia escrito com o seu próprio dedo. Quando ele chegou perto do acampamento e viu o povo dançando, cantando e adorando o bezerro de ouro, seu coração ficou pesado de tristeza e cheio de indignação. Ele não podia acreditar que o povo tinha se esquecido tão rápido do Deus verdadeiro. Tomado pela dor e pela revolta, Moisés jogou as tábuas de pedra no chão e elas se quebraram em muitos pedaços. Aquele momento foi muito forte e simbólico, porque mostrava que o povo também tinha quebrado a aliança que Deus tinha feito com eles. Eles haviam escolhido desobedecer e Deus falou com Moisés no deserto e deu uma tarefa muito especial: construir o tabernáculo, uma grande tenda onde Deus estaria presente com o seu povo. Deus disse que o povo deveria trazer ofertas como ouro, prata, tecidos e madeiras para construir tudo. Todos ajudaram. Deus explicou cada detalhe. O tabernáculo teria um lugar chamado Santo dos Santos, onde ficaria a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Os israelitas trabalharam com alegria, seguindo tudo o que Deus havia mandado. Quando o tabernáculo ficou pronto, Deus veio habitar entre eles, mostrando que sempre estaria com seu povo. Essa história nos lembra que Deus quer estar perto de nós e nos ensina a obedecer suas orientações com amor. Os israelitas estavam no deserto, esperando por Moisés, que havia subido ao monte para falar com Deus. Mas, como ele demorava para voltar, o povo começou a ficar impaciente. Então, eles pediram a Arão, irmão de Moisés, para fazer um Deus que eles pudessem ver. Arão pediu que todos trouxessem suas joias de ouro, e ele derreteu tudo, formando uma estátua em forma de bezerro. O povo começou a adorar o bezerro de ouro e a dizer: "Este é o nosso Deus que nos tirou do Egito." Mas Deus viu o que eles estavam fazendo e ficou muito triste, porque o povo estava desobedecendo. Moisés desceu do monte e, ao ver o povo adorando o bezerro, ficou furioso. Ele quebrou as tábuas dos mandamentos que Deus tinha dado e o bezerro de ouro foi destruído. Essa história nos ensina que devemos adorar apenas a Deus e nunca colocar nada no lugar dele. Deus é o único verdadeiro e devemos sempre confiar nele, mesmo quando parece que precisamos esperar muito. Samuel era um menino especial. Desde pequeno, ele morava no templo do Senhor, ajudando o sacerdote Eli em tudo o que fosse preciso. Ele varria o chão, cuidava das lamparinas e aprendia sobre Deus todos os dias. Samuel amava servir ao Senhor, mesmo sendo tão jovem. Certa noite, quando tudo estava em silêncio e apenas a chama do candelabro iluminava o templo, Samuel deitou-se para dormir. O ambiente era tranquilo, mas de repente uma voz chamou: "Samuel! Samuel!" O menino acordou. Assustado, ele pensou que Eli precisava de algo, então correu até o sacerdote e disse: "Aqui estou. O senhor me chamou?" Eli abriu os olhos devagar e com uma voz sonolenta respondeu: "Não te chamei, meu filho. Volte a dormir." Samuel obedeceu e voltou para sua cama, mas, pouco tempo depois, ouviu novamente: "Samuel! Samuel!" O menino se levantou depressa e foi até Eli mais uma vez. "Aqui estou. O senhor me chamou?" Mas Eli, ainda confuso, disse: "Não, Samuel, eu não te chamei. Vá dormir." Samuel voltou a se deitar, mas seu coração estava acelerado. O que estava acontecendo?
Antes que pudesse pensar muito, a voz chamou pela terceira vez. Depois de um tempo em que o povo de Israel pediu por um rei, Deus escolheu um homem chamado Saul. Saul era alto, forte e muito bonito. Quando o povo o viu, ficou animado. "Este é o rei que pedimos", diziam. E assim, Saul foi ungido por Samuel e começou a governar Israel. No início, Saul parecia um bom rei. Ele liderava o povo com coragem e enfrentava os inimigos de Israel, como os filisteus. Sempre que ia para a batalha, buscava a orientação de Deus e vencia. Mas, com o tempo, algo começou a mudar no coração de Saul. Ele começou a confiar mais em si mesmo do que em Deus. Certo dia, Saul estava se preparando para uma grande batalha contra os filisteus. O profeta Samuel havia dito que viria para oferecer um sacrifício ao Senhor antes da luta, mas ele estava demorando a chegar. O exército de Saul começou a ficar nervoso e com medo, e muitos soldados começaram a ir embora. Saul olhava para os lados e via que seu exército estava diminuindo. Ele ficou ansioso. Em vez de esperar como Samuel tinha ordenado, Saul decidiu agir por conta própria. Pegou os instrumentos do sacrifício e ofereceu ele mesmo a oferta a Deus. Ele achou que estava fazendo a coisa certa, mas na verdade estava desobedecendo a ordem de Deus. No momento em que terminou o sacrifício, Samuel chegou. Quando viu o que Saul havia feito, seu rosto ficou muito sério. "O que você fez, Saul?" perguntou o profeta. Saul tentou. Um dia, Deus falou com o profeta Samuel e disse: "Samuel, está na hora de escolher um novo rei para Israel." O rei Saul havia começado bem, mas com o tempo, seu coração se afastou de Deus. Ele não obedecia mais às ordens do Senhor e fazia as coisas do seu próprio jeito. Deus queria um líder que fosse fiel, alguém que tivesse um coração sincero diante dele. Samuel ficou triste ao saber que Saul não seria mais o rei, mas obedeceu a Deus. O Senhor o enviou até a casa de um homem chamado Jessé, que morava na cidade de Belém. Jessé tinha muitos filhos fortes e corajosos, e um deles seria escolhido para governar Israel. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, pediu que todos os seus filhos passassem diante dele. O primeiro que apareceu foi Eliabe, o mais velho. Ele era alto, forte e tinha uma aparência de guerreiro. Samuel olhou para ele e pensou: "Com certeza, este é o escolhido de Deus." Mas Deus respondeu ao coração de Samuel: "Não olhe para a aparência ou para a altura dele. Eu não escolhi este. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração." Samuel ficou surpreso. Então, um por um, os filhos de Jessé foram apresentados ao profeta. Todos eram rapazes fortes e valentes, mas a resposta de Deus foi a mesma para cada um: "Não é este." Depois de passar por 7 filhos, Samuel ficou confuso. Então, ele perguntou: "Jessé, você tem mais algum filho?" Jessé pensou por um momento e respondeu: "Bem, tenho sim, mas é só o mais novo, Davi. Ele está lá no campo, cuidando das ovelhinhas." Para Jessé, Davi era apenas um menino pastor. Davi era um jovem pastor de ovelhas, conhecido por sua coragem e fé em Deus. Quando todos no exército de Israel estavam com medo de Golias, um gigante filisteu que desafiava o povo de Deus, Davi confiou no Senhor e enfrentou o gigante apenas com uma funda e 5 pedras. Com um único lançamento certeiro, ele derrotou Golias e trouxe uma grande vitória para Israel. Depois desse acontecimento, Davi se tornou muito conhecido em todo o reino. O povo o admirava por sua bravura, e até mesmo o rei Saul passou a tê-lo por perto. Foi então que Davi conheceu Jonatas, o filho do rei. Assim que se encontraram, Davi e Jonatas sentiram uma conexão especial. A Bíblia nos diz que o coração de Jonatas se uniu ao de Davi, e eles se tornaram grandes amigos. Jonatas admirava a coragem, a humildade e a bondade de Davi, enquanto Davi apreciava a lealdade, o carinho e a sinceridade de Jonatas. Eles não eram apenas companheiros, mas irmãos de coração. Para mostrar o quanto valorizava essa amizade, Jonatas fez algo muito significativo. Ele tirou sua capa, sua espada, seu arco e seu cinturão e entregou tudo a Davi. Naquele tempo, isso significava muito mais do que um simples presente.
Era um sinal de aliança, mostrando que Jonatas estava disposto a compartilhar tudo com Davi e que o via como um verdadeiro amigo e irmão. Mas a amizade deles não foi fácil. O rei Saul, pai de Jonatas, começou a sentir inveja de Davi, pois percebeu que Deus estava com ele e que um dia ele se tornaria rei no lugar de Saul. Isso fez com que Saul tentasse perseguir Davi para matá-lo. Jonatas, mesmo sendo filho do rei, não abandonou seu amigo. Pelo contrário, ele o protegeu, ajudando-o a fugir e garantindo sua segurança. Jonatas sabia que, pela vontade de Deus, Davi seria o próximo rei de Israel. E mesmo assim, nunca sentiu inveja ou tentou impedir os planos do Senhor. Ele continuou apoiando Davi, provando que uma amizade verdadeira é baseada no amor, na lealdade e na vontade de Deus acima de tudo. A amizade entre Davi e